Olá, galerinha do sétimo ano, tudo bem com vocês? Prof. Renata Tiroli em mais uma semana. Nessa semana nós vamos estudar medidas de superfície, áreas das figuras planas. Nós vamos rever muitos conteúdos que vocês já estudaram e que também vão aprimorar os conhecimentos. Então, pega esse material didático e vem comigo. Prof, e o que nós vamos fazer hoje? Galerinha, então nós vamos começar retomando os conceitos de área, superfície. Depois nós vamos retomar como calcular a área de algumas figuras planas, como quadrado, retângulo, triângulo e paralelogramo, ok? Vai ser bem tranquilo, vocês vão ver que é bem fácil. Bora lá começar então, medidas de superfície. Você já estudou esse assunto e hoje a gente vai ampliar os nossos conhecimentos. E para iniciar a nossa aula, eu vou te fazer uma pergunta. Você sabe o que é medir? Medir, galerinha, é comparar. Portanto, medir uma superfície é compará-la com outra escolhida como unidade. É saber quantas vezes essa unidade escolhida cabe dentro daquela superfície que você quer medir. Quando nós falamos em superfície, nós estamos falando em área. Lembraram? Bora lá então, pessoal. Vamos colocar isso na prática. Vamos medir superfícies na prática. Percebam aí que a prof colocou alguns polígonos para vocês. No canto superior direito, nós temos a unidade de área, ou seja, aquela unidade estabelecida para que a gente, a partir dela, possa calcular, possa comparar a área dos polígonos em questão aí na atividade. E aí nós vamos preencher essa tabelinha juntos, ok? Nós vamos colocar o nome do polígono e a área ocupada por esse polígono. O polígono A é um triângulo, polígono com 3 lados. Dentro desse triângulo, nós conseguimos colocar quantas unidades de área, ou seja, quantos quadradinhos que nós estabelecemos lá no início da atividade. 4 quadradinhos inteiros, e aí juntando os quadradinhos que não estão inteiros, que formam uma parcial ali, né, da unidade de área, nós temos no total 8 quadradinhos, 8 unidades de área. Fácil, né? Polígono B é o icoságono, polígono que tem 20 lados. Dentro desse icoságono, nós conseguimos colocar exatamente 20 unidades de área, portanto, a área do icoságono, 20. Polígono C é o quadrilátero, paralelogramo. Dentro desse quadrilátero, nós conseguimos colocar exatamente 16 unidades de área. Lembrando que quando nós temos a parcial do quadradinho, nós juntamos até formar uma unidade de área completa. Polígono D, hexágono ou hexágono, polígono com 6 lados. Dentro do hexágono é possível colocar ali 8 unidades de área, 8 quadradinhos. E para fechar, o polígono E, que é o quadrado ou losango ou ainda quadrilátero, ok? Nós podemos também colocar 8 unidades estabelecidas, 8 unidades de área. Foi fácil porque nós tínhamos aí polígonos e esses polígonos foram representados na malha quadriculada. Agora observe na sequência. Vamos lá então. Considere que a malha quadriculada abaixo é formada por quadradinhos de 1 centímetro de lado. Vamos determinar as áreas aproximadas das figuras. Pessoal, percebam agora que as figuras são irregulares, então nós vamos determinar uma área aproximada. Nós vamos usar o mesmo princípio que nós usamos anteriormente, ok? Vamos lá então, ó. Dentro da primeira figura, nós temos ali aproximadamente o espaço ocupado por 4 unidades de área. 4 quadradinhos. Então, ali naquela primeira figura, a área aproximada é de 4 centímetros quadrados. Por que centímetro quadrado? Porque nós estamos considerando, conforme o enunciado, que os quadrados ali que formam a malha quadriculada possuem 1 centímetro de lado. Vamos ali ao item B. Dentro daquela imagem ali, daquela figura do item B, cabem aproximadamente 5 quadradinhos. Se nós formos completar ali, né, aquela parte irregular, nós formamos um quadradinho completo. Então, eu tenho 5 centímetros quadrados de área aproximada para a figura B.
Figura C. Olha lá, eu primeiro costumo preencher os quadradinhos completos, tá, pessoal? Então, vejam que a prof já preencheu ali 6 quadradinhos. Olha lá, 7, 8. Mas vocês perceberam que nas extremidades nós temos um pedacinho preenchido, né? Então, eu vou juntar essas 4 extremidades e considerar para essas 4 extremidades ali um quadradinho completo. Então, eu vou considerar a área aproximada de 9 centímetros quadrados. Vamos para o item D ali, para a figura D, né? Olha lá, cabem exatamente dentro dessa figura até aqui. Olha lá, 5, 6, 7 unidades de área. Eu vou eliminar uma delas ali e vou contar apenas mais uma, para que a gente obtenha ali um valor aproximado. É como se aquelas extremidades que não estão completas preenchessem um meio quadradinho ali. Então, eu teria aproximadamente 7,5 centímetros quadrados de área. Então, sim, nós podemos medir uma superfície e compará-la, mesmo ela sendo irregular. Aí, nós temos uma área aproximada. Bora lá agora considerar a seguinte situação. Simone gastou 75 mil centímetros quadrados para revestir uma parede do quarto do bebê com papel decorado. Isso corresponde a quantos metros quadrados? E aí, galerinha, nós temos que fazer uma conversão de unidades de centímetro quadrado para metro quadrado. Lembrando que se é ao quadrado, é unidade de medida de área. Quadrado, 2 dimensões. E aí, você lembra como fazer a transformação de unidades? Você lembra disso? Vamos retomar um pouquinho? Bora lá então. Olha só, gente, nós temos um quadro de unidades de medida. A medida principal adotada pelo Sistema Internacional é o metro. E aí nós temos os múltiplos e submúltiplos do metro. Múltiplos, quilômetro, hectômetro e decâmetro, unidades que nós usamos para normalmente medir distâncias e comprimentos maiores. Aí nós temos os submúltiplos do metro. Decímetro, centímetro e milímetro, unidades estabelecidas para medir comprimentos ou distâncias muito pequenas. E aí, essas mesmas unidades estabelecidas para o linear, nós usamos da área. Só que lembrando que para a área é ao quadrado, porque nós estamos multiplicando 2 dimensões. Nós já vamos ver isso no cálculo das figuras planas. Então, quando eu vou transformar do quilômetro, que é o nosso primeiro múltiplo ali do metro, para o milímetro, que é o nosso último submúltiplo, a cada unidade que passa, nós multiplicamos por 10. No caso aí das unidades de medida de área, nós multiplicamos por 100. Como é ao quadrado, 10 ao quadrado é 100. Quando eu faço o processo da volta, eu faço a operação inversa. Então, do milímetro até chegar no quilômetro quadrado, a cada unidade que passa, nós dividimos por 100. Fica bem fácil de memorizar assim. E ali no item A diz o seguinte, que operação nós podemos usar para expressar 1 metro quadrado em decímetro quadrado? Observe a tabela com atenção. Do metro quadrado para o decímetro quadrado, nós estamos caminhando para o submúltiplo. Na direita, nós multiplicamos por 100. Então, basta a gente multiplicar o metro quadrado por 100. Então, 1 metro quadrado equivale a 100 decímetros quadrados. Molezinha, né? Vamos agora ao item B. A prof está trazendo toda a tabela novamente. Lembrar, memorizar que quando nós estamos transformando do quilômetro até o milímetro quadrado, nós multiplicamos por 100 cada unidade que passa e o processo inverso, do milímetro quadrado para até chegar, para o quilômetro quadrado, a cada unidade que passa nós dividimos por 100. Bora lá, item B, e para expressar 75 mil centímetros quadrados em metro quadrado. Do centímetro quadrado para o metro quadrado, basta nós dividirmos 2 vezes consecutivas por 100. Quando eu divido por 100 a primeira vez, eu vou estar transformando do centímetro quadrado para o decímetro quadrado. Depois, eu vou dividir novamente por 100, transformando o decímetro quadrado para o metro quadrado. Então, olha só, primeiro eu vou dividir os 75 mil por 100, que dá 750, ou seja, acabei de transformar de centímetro quadrado para decímetro quadrado.
750 decímetros quadrados. Vou dividir por 100 novamente, vai dar 7,5, o que? Metros quadrados. Olha só, retomamos unidades de medida, tanto linear quanto de área. Prontos para calcular área de figuras planas? Vamos retomar algumas fórmulas, algumas maneiras que nós obtemos a área de um quadrado, de um retângulo, de um paralelogramo e de um triângulo? Vamos juntos? Vamos calcular então áreas de figuras planas, mas para isso vamos relembrar o que é uma figura plana? Uma figura plana é aquela figura que tem apenas duas dimensões. Normalmente nós começamos calculando áreas do quadrado, triângulo, paralelogramo e retângulo. Como nós temos duas dimensões, as áreas das figuras planas são produtos de duas dimensões. Vamos ver cada uma delas separadamente. Atenção! A gente vai iniciar pelo quadrado. Quadrado, quadrilátero que possui 4 lados congruentes e 4 ângulos retos. Para que a gente calcule a área de um quadrado é muito fácil. Basta você multiplicar o lado pelo lado. Como os lados são todos iguais, se você pensar em base vezes altura, dá no mesmo. Mas como todos os lados são congruentes, nós costumamos chamar no quadrado lado ao invés de base e altura. Também dá para a gente calcular a área do quadrado fazendo lado ao quadrado, já que lado vezes lado é o mesmo que lado ao quadrado. Aí, nós vamos para a área do retângulo, galerinha. Retângulo que também é um quadrilátero, quadrilátero que possui lados opostos paralelos e congruentes. O retângulo também é formado por 4 ângulos retos, 4 ângulos de 90 graus. E para a gente calcular a área de um retângulo, também é molezinha. É base vezes altura ou comprimento vezes largura. Lembrando que a altura corresponde a um dos lados do retângulo. Aí a gente vem para o paralelogramo, pessoal. O paralelogramo, ele é basicamente um retângulo, também é um quadrilátero, que difere o retângulo do paralelogramo. Retângulo possui 4 ângulos retos, então um dos seus lados também corresponde à altura. No paralelogramo, os lados estão inclinados, oblíquos, então não podem ser considerados como altura. Jamais uma altura ela é inclinada. Quando a gente vai medir a nossa altura, nós temos que formar com o solo um ângulo de 90 graus. A gente não pode ficar inclinado. Então, observe que a prof colocou a altura dentro do paralelogramo, que é um segmento que forma um ângulo de 90 graus com a base. É um segmento perpendicular à base. Nós representamos a altura pela letra H. E para a gente calcular a área de um paralelogramo, também é muito simples. É o mesmo que calcular a área de um retângulo. Base vezes altura. Só atenção, a altura não pode ser inclinada. E para calcular a área do triângulo, bom pessoal, a área do triângulo ela é um pouquinho diferente da área dos polígonos que a gente acabou de ver. Então, para que a gente consiga calcular a área de um triângulo, nós vamos multiplicar a base pela altura e vamos dividir tudo isso por 2. É a metade do produto da base pela altura. Lembrar também, no caso dos triângulos, que se não for um triângulo retângulo, cujo ângulo de 90 graus está presente, a altura deve ser um segmento perpendicular à base. Então, nunca a altura é inclinada. Lembrar sempre disso. Para fechar aí a nossa aulinha de explicação, nós temos figuras que precisam ser decompostas em polígonos conhecidos, como quadrados, retângulos, triângulos ou paralelogramos, para que a gente consiga realizar o cálculo das áreas. Quando nós temos que decompor a figura, nós falamos que estamos calculando a área usando a decomposição. Olha só, observe essa imagem que a prof acabou de colocar aí para vocês. Imagine se eu perguntasse assim, galerinha, qual é a área total dessa figura, dessa imagem? Não existe uma única forma, um único cálculo que nós possamos fazer que nos dê a área total dessa imagem. Para isso, eu teria que decompor, dividir essa figura total em 3 figuras que eu conheço como calcular a área. No caso aí, eu dividi em um triângulo e 2
retângulos, chamando de área 1, área 2, área 3, ou figura 1, figura 2, figura 3. Depois que você decompõe, você vai calcular cada uma dessas áreas separadamente, para depois juntar, somar tudo e obter a área total. Agora nós vamos fazer isso juntos. Olha lá então. A prof vai começar calculando com vocês a área da figura 1, a área 1, que corresponde a um triângulo. Lembrando que a fórmula para calcular a área do triângulo, base vezes altura, dividido por 2. Agora, atenção, galerinha, coloquei no segmento vermelho ali a base desse triângulo. A base desse triângulo equivale a 3 centímetros. Por quê? A base toda abaixo, lá no retângulo, está marcando 4 centímetros. E nós temos que a base daquele retângulo 3 ali, do retângulo da figura 3, corresponde a 1 centímetro. Então, a base do triângulo seria 4 menos 1, que dá 3. A altura desse triângulo também corresponde a 3 centímetros, é o segmento perpendicular à base. E aí eu vou multiplicar. 3 vezes 3 dá 9, 9 dividido por 2 deu 4,5, ou 4,5 centímetros quadrados. Agora a prof vai calcular a área da figura 2, vou chamar de área 2. Agora nós temos um retângulo, base vezes altura, base 4, altura 2, 4 vezes 2, 8 centímetros quadrados. Bora lá calcular a área da figura 3. Área 3 também é um retângulo. Também uso base vezes altura, 3 vezes 1 ou 1 vezes 3, que nos dá 3 centímetros quadrados. Bom, nós acabamos de calcular a área de cada figura plana separadamente. Para que a gente consiga agora calcular a área total, nós vamos juntar, nós vamos somar as áreas que nós acabamos de calcular. A T representa a área total. Então, eu vou somar área 1 mais área 2 mais área 3, lembrando que não precisa ser nessa ordem, porque na adição, a ordem das parcelas não muda o resultado. Vamos lá? 4,5 mais 8 inteiros, que corresponde a 8,0, mais 3 inteiros, que corresponde a 3,0. Somando aí 8 mais 3, nós temos 11. 11 inteiros mais 4,5, 15,5 centímetros quadrados. Quer dizer, galerinha, que a área total dessa figura, que é um heptágono, um polígono de 7 lados, corresponde a 15,5 centímetros quadrados. Fácil, né, galera? Finalizamos a nossa aula 1. Perceberam que para calcular as áreas das figuras planas, se nós memorizamos as fórmulas, as maneiras, o que nós multiplicamos, fica bem fácil? Cuidar com as unidades de medida, ter bastante atenção no que o exercício vai te pedir. Quando for área por decomposição, bem fácil também, decompor em figuras que você conhece como calcular a área. E aí a prof vai pedir para vocês botarem a mão na massa, fazer as atividades do nosso LD, para que a gente possa corrigir na aula 2 e retirar todas as dúvidas. Espero vocês daqui a pouquinho na aula 2. Um grande beijo!